Olá! Continuando a nossa revisão sobre processo civil, vamos falar sobre a forma dos atos processuais. O que é mais importante ter em mente? O princípio da instrumentalidade do processo ou instrumentalidade das formas. Os atos processuais, eles independem de forma determinada, salvo se a lei exigir, mas ainda assim, se as partes praticarem de forma diversa, mas o ato atingir a sua finalidade, ele é reputado válido. E isso porque o processo, ele é um instrumento que serve às partes, que serve o direito material, que serve os jurisdicionados, e não o contrário. Como funciona aí a publicidade dos atos processuais? Bom, os atos processuais eles são públicos, salvo se correrem em segredo de justiça. E por que pode correr em segredo de justiça? Por interesse público ou social, causas que envolvam causas de família e menores e dados protegidos pelo direito à intimidade. Então o processo é público se não estiver tramitando aí em segredo de justiça. Qual é o tempo e lugar dos atos processuais? Os atos processuais, eles são efetuados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Após as 20 horas, nossa, deu 20 horas, acabou o ato processual? Não. Os atos que forem iniciados antes e que se forem interrompidos podem causar dano ou prejudicar a diligência, eles podem continuar após as 20. Mas isso é uma exceção. O horário realmente é das 6 às 20 horas. A petição em autos não eletrônicos, ela deve ser protocolada no horário de funcionamento do fórum, até o último dia do prazo. Então, vai depender até a hora que cada fórum aceita o protocolo, 6, 7 da noite. E a prática eletrônica dos atos processuais? Bom, aí o advogado tem até as 24 horas do último dia de prazo, ou seja, até 23h59 ele pode protocolar a petição. Indo até meia-noite, sucesso, o prazo foi cumprido. Regras importantes dos prazos. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado por juiz, entende-se que o prazo são 5 dias. E os prazos que sejam contados em dias, eles contam-se apenas nos dias úteis. Novidade do CPC é só ter em mente, advogado também é gente, advogado merece descansar no final de semana. Então, vamos contar esses prazos em dias úteis. Calendário processual, outra novidade do CPC 2015, traz aí a ideia de negócio jurídico processual, ou seja, as partes, elas podem firmar um calendário processual. Então, se a lei fala, olha, você pode apresentar sua contestação em 15 dias, se as partes fizerem esse calendário juntamente com o juiz de comum acordo, o prazo para contestação pode ser maior ou menor. Por quê? De novo, instrumentalidade do processo. O processo é um instrumento a serviço das partes. E se o juiz que está ali regulamentando aquilo tudo, coordenando aquilo tudo, aceitou também, então é possível firmar um calendário para que as partes tenham uma previsibilidade diferentemente daqueles prazos fixos e rígidos que estão na lei. Recesso forense. Outra ideia do advogado também tem vida. 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, é instituído o recesso forense. O fórum salva aí as questões de urgência, etc. Casos que são destinados ao plantão, não há atividade forense, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Prazo do juiz é o prazo impróprio. Lembra desse termo? Prazo impróprio. O juiz ele tem um prazo para praticar seus atos? Tem. Despacho, 5 dias. Decisões interlocutórias, o juiz tem 10 dias. Sentença, ele tem até 30 dias para dar, mas ele tem o chamado prazo impróprio. O que significa? Por motivos justificados, o juiz pode estender. Então, apesar dele ter um prazo na lei, ele pode ultrapassar esse prazo aí sem nenhum limite. Comunicação dos atos processuais. Carta de ordem. Tribunal Superior ordena que o Tribunal Inferior cumpra alguma diligência na sua circunscrição. Carta precatória. Juiz de comarca distintas. O juiz de uma comarca A pede para o juiz de uma comarca B, por exemplo, colher a oitiva aí de uma testemunha. Beleza? Possível? Possível. Qual a forma de comunicação? Carta precatória. Carta rogatória. Envolve cooperação do juiz brasileiro para a autoridade estrangeira. Então, estamos falando aí não de comarcas diferentes, mas de países diferentes. E temos também a carta arbitral. É um pedido formulado por juízo arbitral, inclusive a efetivação da tutela provisória, que esse árbitro ele manda, que também tem jurisdição. Lembrando, apesar de ser privada, árbitro tem jurisdição. Ele manda uma carta para o juiz, formulando um pedido para que o juiz possa cumprir na sua circunscrição. Conceito importante, citação, convocação do réu, executado ou interessado para integrar a relação processual. Citação lembra sempre que é o primeiro comunicado, é o primeiro chamado, é a primeira visita do oficial de justiça.
Comparecimento espontâneo supre a falta de citação. Então, mesmo que não tenha sido citado ou devidamente citado, comparecendo, é suprida essa falta de citação aí. Citação por edital. Sendo desconhecido ou incerto citando, ignorado, incerto ou inacessível o local onde esse citando se encontra, a citação será feita por edital. Por quê? Ideia de publicidade. Ninguém vai poder se eximir falando que não foi citado. Intimação. Ciência dos atos e termos do processo. Então, você já foi citado, aí para ir acompanhando aqueles atos processuais, você é intimado. Questão da nulidade, outro conceito importante. Decretação de nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, porque senão é muito fácil, eu quero atravancar o processo, eu planto uma nulidade e depois vou e peço decretação de nulidade daquele ato. Por quê? Porque se me beneficiar, eu tento tirar aquele ato do processo. Caso contrário, eu deixo lá, isso aí configura má-fé, então a decretação de nulidade não pode ser requerida pela parte que deu causa. E deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, por exemplo, a minha próxima petição que eu tinha que colocar no processo, não falei nada da nulidade, entende-se que eu aceitei que está tudo certo, precluiu, salvo nulidades absolutas. Valor da causa, qual é o valor da causa? Da ação de cobrança de dívida é o valor corrigido, alimentos, soma de 12 prestações. Tem outras hipóteses? Tem outras hipóteses, mas essas são as mais importantes, as que mais caem em prova. Ação de cobrança de dívida, valor corrigido, atualizado. Alimentos, soma de 12 prestações dessa parcela mensal que você vai pedir. Tutela provisória, outro tema muito importante, muito tratado. Seus fundamentos são a urgência e a evidência. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência ela pode ser antecipada, vedada se houver risco de irreversibilidade da decisão. Ou seja, o juiz pode conceder essa tutela se depois, nossa, deu ruim, opa, não era o certo, ele puder voltar atrás. Se não, não dá para conceder. A tutela de urgência ela pode ser uma tutela antecipada antecedente. Quais requisitos? Colocar na petição inicial requerimento da tutela, indicação do pedido final, exposição da lide, exposição do direito e perigo de dano ou risco ao resultado. É o que? É uma petição simplificada. Já é a petição inicial do processo, mas ela está ali simplificada e tem que ser só complementada essa petição. 15 dias para complementar. Diferentemente da tutela cautelar antecedente, que a petição inicial vai só com a indicação da lide e fundamento, exposição sumária de direito e perigo de dano ou risco ao resultado. E aí tem 30 dias à parte para complementar, porque não é uma mini petição inicial, né? É só realmente o pedido da tutela cautelar para depois efetivamente redigir a ação. E a tutela de evidência? Independentemente de perigo ou risco ao resultado, ela é concedida. Então, a tutela de evidência é o quê? Aquela evidência tão forte, que o juiz fala, já vou conceder agora, tudo bem. Alguns exemplos, decorrente de abuso de direito, manifesto propósito protelatório da parte ou evidência forte ou comprovação documental com tese firmada. Então, assim, já é praticamente tão certo que a parte vai receber aquilo que ela está pedindo no processo que o juiz ele concede tutela de evidência, mesmo que não haja perigo ao resultado útil do processo. Na próxima aula a gente continua.